Abra suas Bíblias, Lucas capítulo 4, verso de número 13. Lucas capítulo 4, verso de número 13. Amém? Vamos para a leitura aqui. Depois a gente pula lá para o verso 34 do meio do capítulo. Diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por todo o tempo. É isso? Se não estão vendo, está errado? Quem está errado? Quem está falando ou quem está escrito? Vocês vão entender o que é da pergunta, hein? Vamos lá, repetir o versículo aí, ó. É 4:13. Está errado, Pedro? Mas está ligado, pastor. Lucas 4:13. Agora vamos ler todo mundo junto? Olha lá, 1, 2, 3. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele todo o tempo. É todo o tempo? Significa que ele ia voltar. Amado Deus, nós louvamos o teu nome, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade e estamos aqui mais uma vez para aprender de ti da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo venha continuar falando aos nossos corações, que a tua boa mão continue estendida sobre nós, abrindo a nossa mente, nos dando graça, nos dando entendimento e sabedoria na tua palavra. Sem ti nós nada somos e mais uma vez nós te clamamos, abre-nos, ó Deus, nesta noite a porta da palavra. Continua falando conosco através da tua palavra, porque a tua palavra nos traz vida, nos traz saúde física e espiritual. Por isso nós te louvamos e clamamos por tua bondade e misericórdia no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui fazer menção no nome da sua presença. A irmã Karen está evangélica, mas está sem ministério. Cadê a irmã Karen? Como é que ela vai receber? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Só fica sem ministério se quiser, tá bom? As portas estão abertas aí para receber a irmã no nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Irmãos, semana passada, o irmão que vem acompanhando nos cultos de ensino, a gente vem fazendo uma série de estudo sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e agora entramos no Novo Testamento. E as últimas terças-feiras nós estamos aprendendo sobre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento e estamos focados agora em Jesus, porque mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, ele não usava o poder dele para se autodefender, mas houve também sobre a vida de Jesus uma necessidade de ele ser cheio do Espírito Santo. E não à toa que ele leva uma vida de oração o tempo todo. E semana passada nós comentamos sobre 3 tipos de tentações que Jesus vai sofrer. E dentre essas, nós falamos sobre 2. Vamos falar sobre a última tentação de Jesus e depois a gente vai entrar no foco do assunto, que aqui tem um ponto que é importante. Eu vou partilhar com a igreja no final, e a gente precisa estar alerta, atento àquilo que Deus está falando conosco. Porque nos últimos dias, irmãos, eu sei que cai uma preocupação na igreja, e a gente também que ensina a igreja. Eu tenho orado a Deus e tenho pedido que Deus nos dê um direcionamento para que a gente conduza a igreja debaixo da palavra. Debaixo da palavra. Então eu não tenho dúvida nenhuma no meu coração, irmãos, de que tudo aquilo que nós pregamos aqui é a palavra de Deus, e não justificando, mas nos últimos domingos eu já tentei trazer 2 pregadores bons aqui. Esse camarada
se eu não for, você tem outro? Eu falei, tem eu. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, então Deus é contigo. E Deus já tinha colocado no meu coração a palavra, na penúltima ceia, na sede. Domingo passado a cena se repetiu. Eu tinha um outro pregador, eu encontrei com ele na inauguração do templo ali no setor 10, no bairro Cristina, eu estava lá com alguns obreiros, porque o obreiro que assumiu a congregação nova que abriu lá no setor 10, até para testemunhar até para os obreiros aqui, que sirva de exemplo. Quando eu cheguei na congregação, ele é um pregador, ele já veio aqui, vou até falar o nome dele, que eu não estou falando mal dele. É o Girel, ele já esteve pregando aqui. E ele era pregador itinerante, só que ele nunca saía sem me avisar. Para todo canto que ele ia, junto com a esposa dele, ele me avisava, e tinha a agenda dele, e às vezes ele quase não tinha tempo de aparecer na igreja. Eu chamei ele no canto e falei, Girel, é o seguinte, né? Você fica as suas estacas aqui, e você aparece pelo menos no culto de ensino, ou pelo menos 2 domingos por mês, você aparece na igreja, porque você é o obreiro da casa, tem chamado de Deus, e um dia você vai ser pastor. Aí você vai ver o que eu estou te falando. Deus tem um chamado para ele na vida pastoral. E ele era diácono, quando eu falei isso para ele. Aí ele, mesmo pastor Fred, ele ficou meio assim, meio arredio comigo uns dias, mas resolveu obedecer. Aí começou a vir para a escola dominical, que ele não vinha, aí assumiu a superintendência da escola dominical, me ajudou bastante lá. E para surpresa dele, me mandou um convite que o pastor setorial, pastor Davi do setor 10, chamou ele para assumir uma congregação. Então ele me convidou para que eu estivesse lá participando desse trabalho e Deus abençoando a vida dele ministerialmente. E aí que foi domingo agora eu comecei chamei também o pregador para estar aqui, como eu estava falando, e ele acabou também de desistir de última hora. Só que eu estava na ceia de manhã, na nossa sede, né, que é todo segundo domingo. E Deus colocou aquela palavra no meu coração. Aleluia. E quando eu confirmei à tarde se ele viria ou não, ele falou, pastor, eu tinha uma agenda, eu acabei me esquecendo, eu tinha uma agenda e não vou conseguir atender hoje, foi teu amém. E aí eu sentei, comecei a meditar na palavra de Deus, e Deus nos deu a palavra que pregamos no domingo à noite. Então, e pelo que eu estou entendendo, o Espírito de Deus está nos conduzindo por um caminho para trazer a igreja numa maturidade espiritual. Enquanto cristãos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós não podemos ser levados por qualquer tipo de doutrina. Quando eu falo do amadurecimento, é aquele cristão que ele alicerça a sua vida na palavra. E alicerçar a nossa vida na palavra, irmãos, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Alicerçar a nossa vida na palavra é a gente ler a Bíblia, né? Igual eu já falei com os irmãos aqui, eu estava ouvindo uma irmã dando uma palestra, e ela falou assim, a gente tem que aprender a ler a Bíblia como uma ovelha que se alimenta de um alimento que vai trazer para ela uma sustentação. Nós não temos que ler a Bíblia apenas para ler o sermão, porque há uma diferença quando a gente senta para ler a Bíblia e a forma com que a gente trata a palavra naquele exato momento. Por exemplo, quando eu sento para montar um sermão para trazer para a igreja, eu estou preocupado, focado no tema. O Espírito de Deus está ministrando o tema no meu coração e a minha alma está se alimentando dessa palavra. A minha alma está se alimentando da palavra. E tem palavras que a gente lê e que o Espírito de Deus traz ao nosso coração que a gente literalmente briga com o Espírito Santo, mas Senhor, logo essa, logo isso. E é o Espírito de Deus que ele nos mostra aquilo que está por trás do texto que nós estamos lendo, e isso a gente vai amadurecendo com o tempo. A gente vai conseguindo colocar as coisas tudo nos seus devidos lugares na nossa vida, e aí a gente tem mais liberdade, vamos dizer assim, ou condições de chegar diante de Deus e orar por qualquer coisa, irmãos, e Deus responder às nossas orações. Porque milagre ele acontece, mas é uma junção de coisas para que provoque o milagre. Antigamente tinha assim, umas vigílias aí que dizia assim,
os provocadores de milagres. O crente ele pode provocar milagre de qualquer jeito? Não. Só se ele tiver com a vida dele embasada na palavra. O que não está embasado na palavra, não esquece que não vai dar certo. Se nós formos tomar qualquer atitude, qualquer posição, sem antes consultar a Deus, ou sem antes pedir um conselho, que a gente julga alguém que é superior a nós, eu não sei tudo, mas eu tenho algumas pessoas que, se eu tenho alguma dúvida, eu vou procurar quem eu julgo que tem mais conhecimento do que eu. Aí, por exemplo, a gente tem aqui pastor Elias, qualquer coisa que o irmão já viu brincando com ele, pastor Elias, é isso aqui, é isso mesmo. Por que isso? Porque a gente não sabe tudo. Mas como se trata, irmãos, de coisas espirituais, só existem duas coisas que vai mover o mundo espiritual ao nosso favor. Primeiro, é um coração quebrantado diante de Deus. Esse não tem erro. Segundo, se nós temos um coração quebrantado diante de Deus, nós temos que viver uma vida de oração. Porque nós nos quebrantamos diante de Deus através da oração. O louvor é bom, o louvor é maravilhoso. Eu, particularmente, eu gosto muito de louvor. Não vou entrar na questão de questões teológicas de louvor, mas eu gosto muito de louvor. Esse dia mesmo eu estava em casa com o celular ligado no Spotify lá e comecei a pulsar alguns hinos antigos. E eu me alegrei dentro de casa e senti, louvando a Deus dentro da minha casa, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. E eu dei até um som da Fabiana, porque ela estava na sala com a Bia e eu lá na cozinha mexendo no seu lá e cantando meu sino ali. E daí a pouco eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus na cozinha de casa. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, nada, Jesus está aqui. Então, através do louvor, porque isso é maravilhoso. Então, para se alcançar essa maturidade, nós temos que observar a palavra. E nem sempre a palavra vai nos agradar. Mas Deus trabalha também na nossa vida com aquilo que nos desagrada, porque aí eu entro com essa fala aqui na mensagem de hoje, porque era do agrado de Deus. Você acha que Jesus, quando ele estava sendo tentado, ele estava feliz da vida? Não, com certeza não estava. O Jesus hoje não está feliz da vida, mas ele tinha um propósito. Então ele sabia que ele não estava ali à toa. Aleluia, glória a Deus. Se você está aqui nessa noite, tem um propósito de estar aqui. Nós não estamos aqui à toa. Vocês vão passar aqui quase uma hora sentados aí ouvindo um pastor falando, e depois ir para casa como se... Não, a palavra ela precisa surtir efeito na nossa vida. Na nossa vida. E às vezes, muitas das vezes, nós não ouvimos aquilo que gostaríamos de ouvir, mas ouvimos aquilo que nós precisamos ouvir para que depois Deus faça aquilo que queremos. Por isso que eu falo que provocar milagres é uma junção de coisas. Uma cura, uma libertação, uma salvação, a resolução de um problema difícil dentro de casa, tudo isso que a gente precisa receber que está, que dependemos 100% da ação de Deus em nossas vidas. É necessário que nós tenhamos um coração quebrantado diante de Deus, e esse coração quebrantado ele se coloca à disposição de Deus, e tudo aquilo que é próprio da pessoa ele abre mão. Ele fala, não, eu não quero isso para mim, eu quero te servir, me dar disposição, me dar coragem, me dar ânimo, porque a minha vida está em tuas mãos e eu confio em ti. E nós precisamos desse amadurecimento espiritual. Não é porque não me agrada, porque é ruim. Se não está me agradando, eu tenho que fazer uma autoanálise. Peraí, mas se isso aqui não está me agradando, como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu estou vivendo com a palavra de Deus? Será porque o mesmo Jesus que foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo, é o mesmo Deus que permite, é o mesmo Espírito que permite as provações vir na nossa vida, e não é para as provações nos destruir. A aprovação é para alicerçar a nossa fé. É para isso que serve uma luta na nossa vida, é para isso que serve um problema, é para isso que serve. Mas pastor, a gente vai viver sempre de luta, de luta, de luta. Aí depende. Mas depende do que, pastor? Depende da tua atitude diante de Deus.
Porque infelizmente, irmão, tem pessoas que eles ficam insistindo com a coisa errada sempre o tempo todo. Deus está falando, e às vezes Deus fala de uma maneira abrupta, de uma forma que a gente não consegue, de primeiro ponto, de bate-pronto já, digerir aquela palavra que é pura aos nossos corações, e murmuramos, reclamamos e não perguntamos para Deus o porquê disso, ou o que é que o Senhor está tentando nos ensinar, melhor dizendo, o que é que Deus está nos ensinando com a tentação, nos ensinando com a provação, nos ensinando com a dificuldade, nos ensinando com as adversidades que nós passamos. E nós aprendemos na adversidade o quanto nós dependemos de Deus. Agora, se nós não quebrantarmos o nosso coração, colocar a nossa vida espiritual diante do espelho e analisarmos a nossa vida espiritual, analisar o nosso coração, o que é que tem dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, que está impedindo ainda que eu receba ou que eu tenha a plenitude do poder de Deus na minha vida, a gente precisa se despir disso. A gente precisa abandonar isso. Seja o que for. Por mínimo que pareça um problema, ou um sentimento, ou alguma coisa, um sentimento de culpa que pesa sobre a nossa alma, por mínimo, mas isso aí você pode até dizer, mas isso aí não é nada não. Mas isso aí que tem no coração tem trazido a presença plena do Espírito Santo de Deus? É essa a pergunta que nós temos que fazer, não para o outro, mas para nós mesmos. Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Se não estou agradando a Deus, automaticamente nós abrimos uma brecha para que o inimigo entre, porque ele vai tentar. Ele vai tentar. E aqui a vida de Jesus é um exemplo disso. Porque Jesus ele sofreu a primeira tentação, já entrando no texto, e a primeira tentação, só para a gente fazer uma releitura da terça-feira passada, a primeira tentação diz respeito ao amor e à vontade de Deus. Uma vez que você é filho de Deus, por que você não se joga daqui para baixo e grita por Deus aí do socorro e ele vai mandar os anjos de socorrer? Satanás queria que Jesus provocasse a Deus. Aí já você é filho de Deus, e Jesus responde para ele: não, porque em Deuteronômio está escrito que a gente não pode tentar o nosso Deus. E às vezes nós, como servo de Deus, nós tentamos a Deus, nós brincamos com o pecado. Nós, uma certa feita, isso foi numa sala de teologia, um pastor dando aula para nós ali, ele deu um exemplo sobre a tentação e os livramentos que Deus nos dá. E aí tinha um irmão que queria fazer uma viagem, era servo de Deus, estava na igreja e tudo, mas aí ele conhecia uma moça, a moça queria casar com ele de qualquer jeito, ele não queria, e aquela confusão. Aí ela ligou para ele e falou assim: eu estou sabendo que você vai viajar, está indo embora, você não quer dar uma passadinha aqui em casa? E olha o que esse camarada vai fazer. Se Deus é comigo, ele não vai permitir que eu chegue na casa dela. Mas ele saiu da casa dele e foi pegar o ônibus, trem e condução para chegar na casa da mulher. Sabe o que é isso, irmãos? É tentar a Deus. Se eu sei que eu vou arrumar uma confusão ali, por que eu vou meter a mão ali? Se eu sei que eu vou arrumar um problema lá, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pôr a culpa em Deus? Não, às vezes são as nossas atitudes. As nossas atitudes nos faz provocar ou imaginar que Deus vai nos livrar de alguma situação que nós mesmos provocamos. Aí quando cai na tentação, quando cai no problema, aí vai fazer voto, vai pedir perdão, vai pedir misericórdia, vai estar chorando arrependido. Só que assim, Deus perdoa? Perdoa, claro. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus perdoa. Mas o problema não é a questão não é você não receber o perdão, ou deixar de receber o perdão. A questão é que mesmo que Deus nos perdoe por causa dos nossos pecados, a consequência vai vir. E contra a consequência, dependendo da situação, você vai ter que levar ela para o resto da vida. Vai levar ela para o resto da vida. E acabou. Jesus aqui, ele passa por isso, ele não tenta ao Senhor, mesmo ele sabendo que ele era filho de Deus. A
ver com, de uma forma muito mais sutil, né, muito mais branda. Satanás provoca em Jesus um sentimento de que, olha, sendo você filho de Deus, ele vai te socorrer a todo instante. E aí? E a igreja acha que o inimigo ele não vai trabalhar também na nossa vida dessa mesma forma? Ele vai. Porque o texto que nós lemos aqui, que quando acabou a tentação, o diabo se ausenta de Jesus por um momento, ou por um tempo, dependendo da tradução. Isso significa que mais tarde ele vai voltar. Então a terceira tentação de Jesus está registrada em Mateus capítulo 4, verso 8 até o verso 11. Projeta aí para nós, por favor. Que diz assim, ó, do 8 ao 11. Verso 8. Não, Mateus capítulo 4, do verso 8 ao 11. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os irmãos percebem nesse texto que Satanás ele leva Jesus ao pináculo do templo e ele mostra os reinos do mundo. E ele faz uma proposta para Jesus: olha, se você me adorar aqui agora, eu entrego esse mundo aqui nas tuas mãos. O inimigo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia com quem ele estava lutando. Ele sabia que aquele ali, que estava no deserto, estava lutando para ter um nome acima de todos os nomes, e que ele precisava passar por um processo para poder chegar onde chegou, porque Jesus não herda o trono simplesmente por ser filho de Deus, o que já é grande coisa, ele não se assenta no trono como um príncipezinho ou um reizinho mimado que foi cuidado por tutores até chegar à idade adulta, e aí ele foi preparado moralmente, intelectualmente, nas leis, como se comporta, nas etiquetas, como se comporta o rei. Não. O nosso Jesus, para chegar onde chegou, de ter o nome acima de todos os nomes, e que todos os joelhos se dobram e reconhecem que Ele é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra, foi na forja, foi na dificuldade, foi na luta, foi na provação. E quem é a forja de Cristo no deserto? O diabo. E o inimigo ele vai usar exatamente dos seus ardis, das suas artimanhas, para tentar fazer com que Cristo não cumpra com os seus objetivos. E outro ponto muito forte que o inimigo trabalha aqui é tentar fazer com que Jesus se dobre diante dele. Porque essa é uma realidade que nós enfrentamos todos os dias. Porque o inimigo ele luta, irmãos, contra a nossa vida, para que nós possamos o reconhecer como Deus na nossa vida. Mas ele não é Deus, ele é enganador. Então ele tenta de maneira sutil, de maneira ardilosa, e diga-se de passagem, de uma maneira muito inteligente, e usando a palavra para tentar iludir Jesus, para pegar Jesus num momento de fraqueza, porque Jesus estava 40 dias jejuando. Vamos ver se ele vai negar ou se ele não vai negar. Vamos ver se ele adora. Se Jesus adorasse Satanás ali, era tudo que ele queria. Mas Jesus falou: não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o meu papel. Aleluia. Eu tenho um compromisso com o meu Pai e eu venho cumprir a ordem do meu Pai. A mesma coisa nós somos nós enquanto cristãos. Nós estamos aqui, nós sabemos o nosso papel. Nós sabemos que somos igreja de Cristo. Nós sabemos para que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos apenas para ir ao céu. Nós somos salvos para também salvar os outros. E como é que salva os outros? Pregando a palavra. E como é que eu prego a palavra? Eu prego a palavra falando, e eu prego a palavra me
fala muito, mas o pouco que ele fala já dá para entender. Aí é um crente. Pelo jeito que se comporta, pelo jeito que se veste, pelo jeito que caminha, pelo jeito que trata as pessoas, alguém vai olhar e vai dizer: esse aí é um crente, esse aí é diferente. Às vezes está andando na rua e alguém passa do outro lado e vem e fica olhando para o crente e fala: essa pessoa aí é crente, pela forma com que se apresenta. E nós, como crentes, nós temos um Cristo que nós carregamos em nossa vida, em nosso coração, e nós precisamos honrar o nome desse Deus que nós carregamos. Assim como Cristo honrou o nome do Pai, nós temos também que honrar o nome de Cristo sobre a face da terra, em toda a área da nossa vida. Não é tentar justificar os nossos erros. Já conversou com alguma pessoa que alguém pecou na igreja e ele comete o mesmo pecado e ele ainda aponta, pois o fulano fez isso, eu também vou fazer, porque se ele fez e não deu nada para ele, também não vai dar nada para mim. Ele sempre se nivela por baixo. O crente, irmão, não pode se nivelar por baixo de ninguém. Nós temos que nos nivelar. Qual que é a nossa régua? A nossa régua é Cristo. Glória a Deus. Paulo é um exemplo disso quando ele fala assim: ó, sede meus imitadores. E o que é um imitador? O imitador faz tudo igual ao que a pessoa faz. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, porque se vocês conseguirem ser os meus imitadores, vocês estão bem, porque eu imito a quem? A Cristo. Na vida, na tribulação, na adversidade, na alegria, na tristeza, nas amizades, no comportamento, na minha vida, no dia a dia. Se tem alguém que me incomoda e eu preciso me afastar, eu me afasto, como Paulo se afastou do próprio João Marcos, que para ele foi um peso por um bom tempo. Mas depois Paulo vai lá e se reconcilia com João Marcos. Mas ele falou: se isso está me dando prejuízo, eu vou me afastar, e no tempo certo eu vou me aproximar. Irmãos, o nosso maior problema é pensar que nós somos super-homens e super-mulheres e temos a força e poder para resolver tudo que vier na nossa frente. Não. Se for o tempo de se afastar de alguém, se afaste. E não é pecado isso. Não estou pregando aqui que a igreja faça dissensão um com o outro, não. Tem que haver unidade. Mas infelizmente, existem pessoas que a gente precisa por um tempo se afastar dela, porque Paulo faz isso. Aleluia, glória a Deus. E ele dá um exemplo, fala assim: se tiver um teu irmão lá, e você já aconselhou, já falou, ele não quer nada, afasta-te dele, porque se você se afasta dele, pode ser que ele crie vergonha, se arrependa do que fez, e aí ele mesmo volta. Mas do contrário, não. O que é isso? Maturidade. Maturidade cristã. Nós precisamos ter essa maturidade, porque sem maturidade espiritual, nós não vamos conseguir vencer as ações do inimigo contra a nossa vida. E a maturidade acontece na leitura da palavra, vida de oração e vida de consagração a Deus, e Deus nos forjando através dos problemas, através das tentações, a adversidade vem, a vontade de pecar vem, a vontade de falar às vezes que não devia vem. Tudo isso vem em nós, porque nós somos carne. Mas quando as coisas vierem e você perceber que vai ofender até mesmo o Espírito Santo de Deus, não abra tua boca, não fale nada, repreenda em nome de Jesus, porque você fazendo assim, você está criando uma auto-resistência e o nome do Senhor vai sendo glorificado na tua vida, e você vai ganhando força, vai ganhando raiz. Nós precisamos disso, buscar de Deus essa maturidade, através da oração, através do jejum, porque se aqui Jesus não tivesse orado e jejuado, talvez ele não teria vencido. Porque quando o crente ele entra, irmãos, num propósito de consagração entre ele e Deus, já falei a frase, que é ele e Deus. Tenta barrar um crente desse. Tenta tirar esse crente do foco dele. É Jesus aqui. Satanás tentou tirar do coração de Jesus o foco e o objetivo que ele queria, que ele estava propenso a fazer, que é salvar o mundo. O inimigo ele trabalha exatamente com isso. Me adora, que se você me adorar, eu te dou um reino. Você não vai precisar, nas entrelinhas que Satanás está dizendo para Jesus, você não vai precisar nem morrer para conquistar o mundo. Eu te dou o mundo de mão beijada. Não precisa nem ir com a cruz. Não precisa. Jesus segue a tentação? Não. Tem o hino da água,
assim: tentado não será, ser pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Agora, o que nós fazemos na adversidade? Nós pecamos? Nós nos entregamos e depois nos entregamos ao pecado, seja lá ele qual for, e depois vamos diante de Deus com a cara mais lisa, tentar uma justificativa, como uma criança que quebrou o copo da mãe, que a mãe mais gostava, e de repente escondeu ali, a mãe achou o copo quebrado, e aí, por que quebrou? A criança fica olhando com a cara lisa, não tem resposta. Por que quebrou? Quebrou. Por que pecou? Pequei. E alguns desaforados: pequei, como Caim, pequei, e daí? Mas a nossa vida, irmã, tem que ser diferente, porque nós já fomos transformados pelo poder da palavra do Senhor, e o nosso Jesus, ele já nos deu autoridade através da sua palavra para nós vencermos todas as tentações em nome de Jesus. E o caminho ele já nos dá. Primeiro é o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, e depois uma vida de consagração. Então uma coisa não funciona sem a outra. É como um passarinho com uma asa só. Um passarinho com a asa só de voa? Não. Ele fica rodando em círculo. E tem muito crente, irmão, que infelizmente ele vive 30, 40 anos na igreja, ele vive em círculo, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele roda e não sai do lugar. Provérbios diz, tem um provérbio assim, que é como um cão que fica correndo atrás do próprio rabo. É Provérbios, é bíblico isso. Já viu esse tipo de crente? Ele não vai para frente. Ele não vai para frente espiritual, ele não vai para frente material, ele não tem testemunho para contar, ele não tem absolutamente nada. Mas o crente que reclama, nada para ele está bom. Se está frio está ruim, se está calor está ruim, se está chovendo está ruim, se a igreja está pintada não está bom, se não está pintada não está bom, se o corpo está bom, se o corpo está bom, e está tudo ruim. É o crente que fica assim, ó, girando para lá e para cá, e criando redemoinho, confusão, bagunçando. Mas em nome de Jesus, irmãos, todo o mal da nossa vida, em nome de Jesus, ele tem que cair com pé, porque a igreja, nós cristãos, somos guiados pela palavra, e é pela palavra que nós iremos vencer. Satanás pensou que ia conseguir ludibriar, enganar Jesus, usando até mesmo a palavra, mas não está escrito que se você tropeçar o seu pé numa pedra, ele vai te socorrer. Sim, está escrito, mas a Bíblia diz sim, que eu não posso tentar a Deus. E tem muito crente que ele passa a vida inteira tentando a Deus. Vamos parar de ficar tentando a Deus, vamos chamar Deus numa conversa séria de oração e falar: Senhor, eu quero uma mudança de vida, e a minha mudança de vida é isso, isso, isso. Você expõe o seu lado, Deus também expõe o dele. Então, se você quer isso, faça isso. Se você quer A, faça B. Se você quer C, faça D. Mas faça uma coisa que você chame a atenção de Deus, como aquela mulher que ela entrou numa sala que só tinha homens ali. Ninguém notou que aquela mulher chegou. De repente ela vai até Jesus com um frasquinho de nardo puro, despeja nos pés de Jesus, e eu fico imaginando aquele bando de homens só olhando. O que essa mulher está fazendo? Olha o Judas, ela não podia pegar esse aqui, desperdício esse. Quando nós procuramos adorar a Deus, eu estou pouco ligando para quem está olhando para mim. Aleluia. Olhando o que eu estou fazendo, eu estou preocupado aos pés de Jesus, adorando e dando a Ele aquilo que eu tenho de melhor. É assim que nós temos que pensar. Não é o que está acontecendo com A, com B, com C, e às vezes concordando com coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e às vezes até se junta. Isso é pecado. Deus não trabalha onde há divisão e subdivisão, não. Deus trabalha onde há uma unidade. E aqui havia, irmãos, uma comunhão entre Deus e Jesus Cristo. Jesus sabia do propósito. Então nessa escritura eu tenho a nossa comunhão com quem? Com Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode entrar uma terceira pessoa aqui. Satanás queria entrar no relacionamento de Jesus com o Pai. E ele vai usar a palavra, ele vai tentar os meios mais ardis e mais sutis possíveis. Mas Jesus sempre, não, pronto, acabou. Aí o diabo cansou, o que ele faz? Ele vai embora. Porque a mesma coisa acontece na vida do cristão, irmãos. O inimigo ele tenta nos cercar de todos os lados. É o jovem, é a irmã, é o irmão, é a adolescência. Ele não levou ninguém.
chega na terceira tentação, nas entrelinhas ele está dizendo assim para Jesus: olha, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, porque Satanás sabia que Jesus era Filho de Deus. Ele não estava inocente. E aí o que acontece? Eu sei que você é Filho de Deus, eu sei que uma cruz te espera. Mas para você ganhar esse play, faz o seguinte: corta caminho. Vai, pega um atalho aí que é mais rápido. Não adianta pegar atalho para receber bênção. Mas pastor, como é que eu fico correndo atrás de pegando atalho? Irmãos, quando eu vou procurar coisas aonde não tem, movimentos, coisas que supostamente parece que tem Jesus, mas não tem. E diga-se de passagem que o inimigo nos dias atuais tem usado muitos meios. Por esses dias, foi até hoje mesmo, um personagem, esses pastores de internet, molhando a mão, a palma da mão num óleo ungido e colocando num pano para vender. Era um pano que quando você chegasse na sua casa, colocasse sobre a enfermidade, sobre o doente, ia ser curado. Mas detalhe, o pano não era dado de graça. Que evangelho é esse, irmão? E tem muita gente que corre atrás dessas coisas e esquece que o nome de Jesus, irmãos, é suficiente. O nome de Jesus, ele é todo poderoso para arrebentar a doença, a enfermidade. E muitos andam por aí, atrás de pano, pegando pano, colocando dentro de carteira para prosperidade, colocando pano na barriga para tirar a enfermidade, mas quer curar a enfermidade do corpo, mas a alma está contaminada do pecado, porque vive no adultério, na prostituição, pecando, bebendo, fumando, se prostituindo. Aí vai pegar um pano e acha que aquilo ali é salvação. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, Aí muita gente vai atrás desses movimentos de rosa ungida, pano ungido, vassoura ungida. Ah, você vai comprar essa vassoura, pagar R$100 na vassoura e vai varrer a sua casa, a maldição vai sair da tua casa. Não, irmão, você é para atuar, você é para comer. Jesus não, o nome de Jesus, ele tem poder. E aonde você chega, o menino tem que cair na terra, porque você é luz, você tem que brilhar nas trevas. E o nome de Jesus, que tem que estar na ponta da tua língua, não apenas na ponta da tua língua, mas dentro também do teu coração, para saber usar com autoridade. Então, se tem alguém que está turbando na tua casa, use o nome de Jesus, porque o diabo vai ser hoje, sobre a autoridade que é o nome de Jesus, porque ele não tem poder sobre a tua casa, sobre a tua família, e o nome do Senhor será glorificado. Não é peça de roupa, não é pano, não é lenço de apóstolo, não é nada disso que cura, não. Quem cura é o nome de Jesus. glória a Deus, aleluia. Ele liberta. Glória a Deus. É Ele que liberta. Daqui a pouco eu estou fazendo até estátua de gente aí para ficar adorando. Ele cura dele da vez. O sangue de Jesus tem poder e é pela palavra. E Jesus aqui, irmãos, é o nosso exemplo. Você não vê Jesus xingando o diabo. Você não vê Jesus, ô Satanás, vem aqui que eu vou colocar você debaixo dos meus pés. Na tentação, não. Porque tudo tem um tempo. Você não vê Jesus amaldiçoando ele de forma nenhuma, porque ele já é amaldiçoado. Ele já é amaldiçoado. Então, Jesus não vai perder tempo, irmão, com coisa que ele sabe que ele é assim, ele vai passar pela tentação, vai sair do outro lado vitorioso e depois vai ficar o quê? Só lembrança. A mesma coisa é você enquanto crente.
Ele ama. Mas o negócio tem gente que abusa do amor de Deus. O inimigo ele vai tentar. Vou adiantar aqui, senão eu vou atrasar de novo. Vamos lá. Se Jesus tivesse se prostrado e desfrutado de toda essa glória antecipada como Satanás queria, a salvação estava perdida. Sabe quem sairia vitorioso nessa guerra? O inimigo. Ou melhor dizendo, guerra não batalha, porque a guerra continua. É outro ponto. Não é porque eu venci uma batalha que eu tenho que baixar a guarda. Não, venci uma batalha, a guerra continua. O inimigo vai continuar se levantando. Se Jesus faz isso, o plano da salvação estava perdido. Satanás usaria agora o próprio Filho de Deus, se ele faz essa proposta, perderia o trono. O plano da salvação estava perdido. Agora imagina, se Jesus venceu o inimigo no deserto, venceu também o inimigo na cruz. Agora imagina se Jesus entrega os pontos ali, se ele usasse como argumento o momento de provação que ele estava passando, o momento de dificuldade, o momento de sede, o momento de fome, o momento de deserto. Ah, pai, o negócio é o seguinte: o senhor me abandonou nesse deserto, o camarada apareceu aqui e me fez a proposta, eu não aguentei. Não é assim, irmãos? Vamos ser sinceros, que muitas vezes a gente faz. Ai, gente, eu não aguentei. A carne falou mais alto. Bifão. Eu acredito. A carne gritou, e a carne gritou e eu fui, não aguentei e caí no pecado. Aleluia, Eu glória a não Deus. consegui segurar a minha língua, eu não consegui segurar o meu pensamento, eu não consegui segurar o meu ego, o meu eu, porque se o meu ego foi ferido, eu tenho que tomar uma atitude, porque eu preciso me autodefender. Não, você não precisa se autodefender não, porque já tem quem te defenda. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele te conhece, ele nos conhece, ele sabe quem é você. Aleluia. Então não precisa você ficar procurando argumento ou tentar ficar procurando argumento para tentar nos justificarmos por qualquer coisa, irmãos. E subir num pedestal de santidade, dizendo, não, é que eu sou o maioral e quem manda sou eu, depois me é de novo. Não. Jesus, ele nos conhece. Aleluia. Então se ele tivesse cedido, nós já tínhamos perdido tudo. Agora projeta para mim, por favor, Isaías. Romanos capítulo 1, versos 24 e 25. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 1, versos 24 e 25. Vamos lá. 24 e 25. Por isso também Deus entregou as concupiscências dos seus corações à imundícia, e para desonrar seus corpos entre si. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Era exatamente isso que o inimigo queria que Jesus fizesse. Ele adorasse a criatura mais do que o Criador. O apelo dos homens ter amado mais a criatura do que o Criador, Deus nos entregou a um sentimento perverso. Vamos entender essa questão de que Deus nos entregou? Não é porque Deus está achando bonito, não, irmãos. Deus não está achando bonito o homem atolado no pecado e o homem tentando achar uma justificativa para justificar os seus erros ou um culpado para lançar em rosto aquilo que ele está passando. Porque a gente vê que a sociedade prega por aí e que muitos crentes usam como justificativa. Eu saí da igreja porque fulano olhou feio para mim. Irmão, se eu fosse sair da igreja porque alguém olhou feio para mim, estava onde? De luto, irmãos. De luto. E sabe por que isso acontece? Se o crente entendesse, põe uma coisa na tua cabeça, põe uma coisa na nossa cabeça. O crente já tem luta suficiente contra o diabo.
Agora, para que crente fica se levantando contra outro crente? Já tem o diabo para perturbar o crente. Fala mais, Deus. É por isso que nós precisamos vigiar muito no que falamos, no que ouvimos. Alguém pede opinião sobre uma coisa, irmão, isso aí é você e Deus, se vira para lá, você e Deus. É assim que nós temos que agir. Aleluia, glória a Deus. Porque o inimigo, o papel dele é esse, é ser inimigo. Ele foi tentar o Filho de Deus. Agora imagina, se Jesus cai numa tentação dessa, nós estamos mais perdidos do que a humanidade, estamos mais perdidos do que o que já está hoje. Porque a Bíblia diz que esses que não abrem o coração para que Deus entre e mude a sua vida, porque fica atolado sempre no pecado, Deus nos entregou a um sentimento perverso. Ou seja, Deus abriu mão. Mas é porque Ele não tem poder para salvar? Não, Ele tem poder para salvar. Mas nós cremos em um livre-arbítrio. Eu não creio numa livre-agência, como alguns pregam por aí, ou numa salvação absoluta, de que Deus escolheu um para jogar no céu e outro para jogar no inferno. Não. Deus, quando manda o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Ele abraça o mundo todo. Todas as pessoas do mundo têm o direito à salvação, mas nem todas as pessoas do mundo procuram o caminho da salvação. Porque procurar o caminho da salvação, eu primeiro preciso me despir do meu eu, do meu ego, da minha vontade, da minha natureza ruim, pecaminosa, da minha natureza que puxa para o mal. Desde pequeno, quando nascemos, a nossa natureza foi mudada no Jardim do Éden. O que era uma natureza santa, agora é uma natureza perversa, e o homem nasce com propensão a pecar. Mas o Senhor Jesus é aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário para mudar o curso da nossa vida. E aí Ele vai convidar todo aquele que quiser vir após mim, tome todo dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, a salvação é um convite. Isso não significa que no meio do caminho nós vamos passar por luta, por dificuldade, por perseguição e por problemas. Não, nós vamos passar por tudo isso. Mas se o nosso foco estiver em Jesus, não aquele que está me olhando na direita, nem aquele que está me olhando na esquerda, não. Eu estou olhando para Jesus. O que acontece aqui, eu não quero nem saber, porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu chegar no céu. E o caminho é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí Ele fala assim: segue, vem para mim e me siga. Vai ter dificuldade, vai ter problema. E daí, Jesus? Tem problema, tem diabo, tem buraco, tem cisterna, tem rio, tem fogo para você passar. Mas Ele já prometeu: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, elas se submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E quando pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Porque essa é a promessa daqueles que são fiéis ao Senhor. Então vença a tentação, vença o escárnio, vença a perseguição, em nome de Jesus, porque há uma recompensa, porque nós temos uma herança, porque o maior preço que Jesus já pagou por nós e nos garantiu um eterno céu de glória, de poder, na presença dEle. E quantos têm tombado no meio do caminho, irmãos? Que nós conhecemos. E as desculpas são as mais esfarrapadas. Ah, porque não aconteceu isso lá, eu fiquei chateado, saí. Ah, porque o fulano falou. Irmãos, nós deixamos de validar o sacrifício da cruz. Muitos deixam de dar validade ao sacrifício da cruz, que é uma coisa muito grande, e não tem como medir isso Aleluia. por uma simples olhada feia. É verdade, Senhor. Por uma simples olhada feia, irmão Gerson. Ele olhou para mim meio torto. Aí que eu não estava com problema na vista aquele dia, coitado, que não usou o olho direito. Esqueceu o óculos no meu caso, que eu olhei. Então, se olha para você torto hoje, não é porque eu quero, é porque você viu o óculos. Não seja chateado por isso. As desculpas, as coisas mais. Ah, porque a igreja me ama. Mas eu não quero receber a outra igreja, não. Eu quero receber o amor de Jesus. Para mim já é o suficiente. Aleluia. Agora nós temos que ter comunhão aqui, sim. Temos que ter comunhão. O amor de Cristo aqui é abundar aqui. Mas se o outro se levanta, é o problema dele. Estou olhando para Jesus. Porque se eu fosse. Aleluia, glória a Deus. Para quem se levantou contra a minha vida, eu já estava lá atrás há muito tempo. Mas aqueles que se levantou, sabe o que eu fiz? Diante de
Deus ama, mas chega uma hora que Deus fala assim, mas eu já te dei o caminho, se você entrar por esse caminho, eu ainda estou aqui de braço aberto para te receber. Do contrário, eu estou no mesmo lugar onde você me deixou, eu estou na mesma posição onde você me deixou. Se você resolver voltar, bem, se não voltar, problema seu, mas o caminho está posto aqui. Nós temos dois caminhos, só existem dois caminhos, ou é céu ou é inferno, e a Bíblia deixa bem claro que o caminho para o céu é subindo, mas o caminho do inferno é descendo. Então aquele que se preocupa tanto com as coisas desse mundo, ele está caminhando para o inferno, mas aquele que anda nesse mundo, mas a cabeça é para cima, ele é o céu. Aleluia. É a palavra, irmãos. E é isso que vai nos trazer maturidade. É a palavra que vai nos alicerçar, é a palavra que vai nos dar força, é a palavra que vai nos fazer vencer, porque Jesus venceu pela palavra. Glória a Deus. E pelo que Jesus venceu, o que acontece? Deus cumpre a promessa na vida de Jesus. Aqui eu vou encerrar esse assunto hoje. Projeta para mim, por favor. Salmo capítulo 2, Salmo 2, verso 8. Salmo 2, verso número 8. Salmo de número 2, o verso número 8. Depois eu preparei Salmo 22 e o 38. Olha lá, Salmo 2, verso 8. Pede-me e eu te darei. Olha aqui, isso aqui é Deus falando com o seu filho. A mesma proposta que Satanás faz para Jesus é a mesma proposta que Deus faz para o filho. Depois você medita em Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, e pega e anota esses textos aí para você ver. A mesma proposta que Satanás faz para Jesus é a mesma proposta que o Senhor faz para Jesus. E olha que o pai pergunta, fala para ele, ó, pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Está vendo que tem, muitas das vezes, pela nossa atitude, nós deixamos de receber aquilo que Deus já nos deu. Porque aqui é Deus falando com o próprio Filho, com Jesus. Pede-me o que você quiser, e eu vou dar a você as nações por herança. Eu vou te dar tudo que você quiser, tudo que você precisa, eu vou te dar. Aqui, ó. E os fins da terra por tua possessão, ou seja, eu vou te dar todas as nações, e por fim, a terra. A terra é tua, essa você quer? Então toma. No mesmo capítulo aí, do capítulo 2, verso 22, ou melhor dizendo, capítulo 22, verso 21 ao 31. 22 ao 31. Capítulo 20, Salmo 22. Volta para o verso 22. Aí. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Próximo. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, semente de Jacó, glorificai. Temei todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante o que o teme. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor, e os que buscam o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Ou seja, o salmista, nesse Salmo 22, é conhecido como o Salmo messiânico. Sendo o Salmo messiânico, é o próprio Davi clamando por uma vitória que Deus já concedeu a ele. Ou seja, o Pai já concedeu ao Filho vitória. E agora ele está dizendo o que está acontecendo com essa vitória que o Filho recebe. O Filho está sendo adorado. O Filho está sendo exaltado. O Filho agora tem um nome que está acima de todos os nomes. O nome
Deus, aleluia. Não tem. E essa mesma promessa é para nós. Então, irmãos, não procure antecipar o milagre na tua vida, ou não procure viver um tempo que Deus ainda não preparou para você, mas aguarde o tempo, não se precipite, não vá na ilusão de inimigo, isso não vai dar certo, então vou tentar resolver com as minhas próprias mãos. Não faça isso. Espere no tempo de Deus. Deus não prometeu, Ele não vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele não vai que limpa, e tem filho do homem para que fale e se arrependa. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Satanás, ele voltou para perturbar Jesus? Voltou. E quase nas mesmas formas, de maneira diferente. Vou terminar agora. Em Lucas capítulo 4, verso 3, Satanás ele sai de fininho, né? E acabando o diabo toda a tentação, aos encontros dele por algum tempo. Ele volta, pelo menos 2 vezes ele volta. Lá em Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23, quando Jesus, Satanás usa Pedro, aqui, Satanás usa Pedro. Quando Jesus está falando da sua morte, fala, não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Que é isso? Satanás entra em Pedro para tentar convencer Jesus a não passar pelo sacrifício da cruz. O que Jesus faz? Expulsa o demônio do discípulo. Opa, um discípulo endemoniado pode acontecer, mas não brinca com o inimigo, não. Um crente endemoniado, misericórdia. Não brinca com isso, não. Segunda vez que Satanás volta para perturbar Jesus, na multiplicação de pães, em João capítulo 6, verso 15. Quando Jesus multiplica o pão, aquela multidão começou já a ovacionar Jesus e a chamá-lo de rei, e eles queriam que Jesus assumisse logo um reinado em Israel. Ele falou, não. Então o inimigo ele não vem de maneira, ele apareceu uma vez de maneira violenta, não deu certo. Agora ele veio a segunda vez de uma maneira sutil, e das 2 vezes Jesus vence. Sabe o que é isso? É o homem espiritual. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu encerro. O homem espiritual, ele não se ilude com a aparência. O homem espiritual, ele não se ilude com o elogio, porque Jesus multiplicou o pão. Ele é poderoso, ele é o rei. Não. O homem e a mulher de Deus, que é espiritual, que são espirituais, eles sabem discernir como de maneira sutil o diabo se apresenta. Que a partir da próxima terça-feira nós vamos entrar agora nos milagres de Jesus. E eu gostaria de partilhar com a igreja. Pode ficar aí também, já vamos orar. Quando eu cheguei aqui na igreja, o Espírito Santo me fez entender, irmãos, algo, eu gostaria de transmitir isso para a igreja. Nós estamos caminhando para uma aprendizagem da palavra de Deus. E Deus vem trabalhando em nosso meio aqui, pela palavra, na obediência. E até agora, nós estamos só aprendendo. O Espírito de Deus ministrou muito forte isso no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja. Chegou o tempo, irmãos, de nós vivermos de fato aquilo que estamos aprendendo. Aleluia. Nós precisamos sair do campo da teoria e entrar agora na prática, porque a palavra nós já temos. Agora a pergunta é, o que cada um de nós podemos fazer agora? Cada um de nós, do culto da porta, cada um de nós, é nos posicionar diante de Deus. E nós literalmente falamos, Senhor, o que é que o Senhor quer realizar através de mim? Porque, irmãos, a palavra já está trabalhando nos nossos corações. Eu acredito que a palavra já está nos transformando e moldando a nossa mente, o nosso pensamento, sim ou não? Amém. Agora, se a palavra já está moldando, já está mudando alguma coisa dentro de nós, isso precisa sair para fora, para que alguma coisa nós consigamos ver, não para crer, porque nós já cremos, mas para ver o mover do Espírito de Deus agindo Aleluia, no nosso meio, irmãos. E a pergunta que nós temos que fazer para nós
agora eu preciso viver o que aprendi. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu preciso viver a prática daquilo que eu aprendi. E como é que isso vai se manifestar em nós, irmãos? Na oração. Na oração. No clamor. Na busca. Então, no seu particular, busque a Deus. Tire todos os dias, pelo menos 5 minutos, 10 minutos de oração, de joelho na sua casa, no seu serviço, na hora do almoço. Firma esse propósito no teu coração, de buscar de Deus. E aí nós viveremos os milagres que Deus tem preparado para essa casa, porque essa casa tem uma promessa, e não é de hoje, não, isso não é o pastor que vai estar falando, não, isso é promessa antiga. Aleluia, glória a Deus. Que Deus já era para estar realizando há muito tempo, mas não realiza porque algumas coisas que dentro de nós precisa ser colocado diante de Deus, e diante de Deus sendo colocado, ou vem o perdão de Deus, aí o Senhor entra e trabalha de maneira gloriosa. E o Espírito de Deus ele vai começar a agir, irmãos. Eu creio, a partir de hoje nós teremos culto com a presença, não que não tenha, nos últimos cultos não tenha a presença de Deus aqui. Nós temos sentido a presença de Deus aqui nessa casa, e Deus tem baseado no Espírito Santo. Nós temos só aqui de um adolescente, uma criança, na fé das irmãs aqui, falando em línguas, foi batizada pelo Espírito Santo, a coisa que fazia tempo que a gente não via, e Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais. Vamos entrar pela palavra. Soberano eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, e adoramos o teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor, até este dia, Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui às terças-feiras ensinando a tua palavra e também aprendendo, Senhor, de ti. Queremos ver o mover do Teu Espírito Santo. E agora eu quero te fazer um pedido, Jesus. Assim como Daniel orou lá na Babilônia, e ele não se colocou na posição de santo ou mais santo que os outros, e gozava, meu Deus, a mais santo uma posição privilegiada, mas em sua oração ele derramava o seu coração diante de ti e dizia: Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados do Teu povo de Israel. Porque estavam vivendo, Deus, uma situação que perderam tudo, Jesus, por consequência de um erro. Senhor, nós estamos aqui, eu não sei, ó Deus amado e santo, o que aconteceu aqui há anos atrás, que afetou, ó Deus, a vida espiritual do Teu povo, Jesus, que afetou a vida espiritual desta casa. Eu não sei, Jesus, o que aconteceu, mas o Senhor é o dono da obra. E não há nada, meu Deus amado e santo, encoberto que o Senhor não traga à tona, e não há pecado, Senhor, que o Senhor não perdoe, não há situação que o Senhor não resolva. Ó Deus amado e santo, por isso nós alegramos nessa noite, Senhor, em oração diante de Ti, Jesus, para pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas diante da Tua presença, e que as barreiras que ainda persistem em estar de pé, que as barreiras que ainda insistem, ó Deus amado e santo, em estar no caminho desta obra, Jesus, que tudo aquilo que o inimigo tem se levantado para tentar destruir, ó Deus amado e santo, que o Teu Espírito Santo venha entrar nesta noite, que pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, para que a Tua palavra nos guie, Jesus, que se o Teu povo que clama pelo Teu nome se humilhar, orar, buscar a Tua face, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra. Senhor, vem perdoar os nossos pecados, vem perdoar as nossas falhas, vem perdoar as nossas transgressões, nossos pecados por gestos, Senhor, por palavras, ó Deus, palavras ditas fora de hora, palavras ditas, ó Deus amado e santo, visando maldição, palavras ditas, ó Deus amado e santo, visando destruição, palavras ditas, ó Deus amado e santo, visando, ó Deus, a queda da Tua obra, mas há poder no Teu nome e a autoridade no Teu nome, Jesus, e sobre a autoridade do Teu nome toda a ferramenta, toda a língua que tem se levantado contra a Tua obra nessa noite, venha cair por terra no nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo possa entrar aqui, Senhor, ó Deus amado e santo, como uma enxurrada, tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, tirando os entulhos, tirando as sujeiras, tirando tudo aquilo que não Te agrada, de maus pensamentos,
ó Deus, de divisões, de coisas que não traz a presença do teu Espírito Santo. Espírito Santo, Deus, trabalha, tu és uma água, tu és aquele que vê, Deus, e a água é um elemento, meu Deus, Amado Santo, que entra nos mais recônditos dos lugares, Senhor. Não há, Deus, Amado Santo, brecha que uma água não consiga entrar. Por isso nós oramos a Ti, Espírito Santo, como uma água, Senhor. Desce sobre esta casa, desce sobre este lugar e vem preenchendo cada coração, vem preenchendo cada vida, vem preenchendo cada casa, vem preenchendo cada família, vem entrando em cada situação, as brechas, Jesus, as brechas nos lugares que nós não conseguimos ir, que as nossas mãos não alcançam. Tu, ó Espírito Santo, como uma água corrente, tu entra, ó Deus Amado Santo, e vai lavando, vai tirando as impurezas, vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, vai trabalhando porque a igreja é tua, o povo é Deus, Senhor Jesus. Estamos aqui apenas por um tempo, ó Deus Amado Santo, que o Senhor sabe por quanto tempo ainda, mas depois estivermos aqui, Senhor, eu poder a Tua palavra, por isso hoje desço, Espírito de Deus, desce agora, não por uma chuva, mas desce como uma enxurrada dessa casa, vai limpando, vai tirando, vai arrancando agora todo mal, toda a doença de Deus, tudo aquilo que não provém de Ti agora, limpa pelo poder do Teu santo nome, limpa pelo poder da Tua presença, ó Deus, nós oramos em Teu nome, confiando no poder da Tua graça. Senhor da glória, vem mudar a história de vidas, vem mudar a história de lares e famílias, vem mudar as situações, Jesus. O inimigo já entrou, ó Deus, e aceitaram as propostas do inimigo, aceitando a proposta do diabo vermelho na terra, e o Teu nome, Senhor, deve ser glorificado. Mas entra com restauração, Jesus, entra com o poder do Teu Espírito, Senhor, entra com o poder da Tua presença, entra com o poder da Tua graça, batizando, renovando, fortalecendo, despertando, glorificando o Teu nome, Jesus. Ah, Senhor, eu peço que Tu descanses, Tu vês esta terra para glorificar o nome do Pai, e a Tua igreja está aqui, Jesus, para glorificar o Teu nome. Por isso, Jesus, glorifique o Teu nome no nosso meio, e que não falte sobre nós, e em nós, em nosso meio, a Tua presença, Jesus. Nossa oração, Jesus, que nesta casa, Senhor. Mas nesse lugar, Jesus. Nossos lares, ó Deus. Guarda o Teu povo, Jesus, guarda as mãos santas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E vamos mais reformar amanhã, esse coração para a questão de 30 e a noite.